Olá, paz, alegria, bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui para a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Quem entrará no reino de Deus? Quem vai entrar no reino de Deus? Olha a pergunta que o Evangelho de hoje vai nos fazer. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos de 22 ao 30. Diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis a injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa pergunta era uma pergunta que os judeus faziam muito. Quem vai se salvar? Alguns rabinos diziam que os que iriam ser salvos eram aqueles que faziam parte do povo de Deus. Os judeus, aqueles que eram circuncidados e faziam parte do povo. Os pagãos, aqueles que não eram judeus, não tinham salvação. Então, Jesus ele vai trazer para nós uma novidade aqui. A novidade é que o reino de Deus é aberto a todos. A salvação, a entrada no reino de Deus, a porta do reino de Deus está aberta para todos. Só que é uma porta estreita, mas está aberta para todos. Não só para os judeus, mas também para pagãos. Tanto é que ele vai dizer que aqui meio que ele conta uma parábola e ele vai dizer que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Esses últimos são os pagãos, porque os judeus eles entenderam a eleição de Deus como exclusividade. Eles entenderam que eram eleitos por Deus, mas entenderam como exclusividade, como se fosse só para eles a salvação, para os outros não. Jesus vem mudar isso. Não, a salvação é para todos. A porta do reino de Deus está aberta para todos. Só que exige aí um esforço da nossa parte para entrar nesta porta estreita. Por que ela é estreita? Porque precisa de um esforço. Porque Deus veio complicar as coisas para nós? Não, Deus não veio complicar. Jesus não veio para complicar a vida de ninguém. Pelo contrário, se você for observar, Jesus, ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Haviam 613 mandamentos. Tirado dos 10 mandamentos, 613. Muitos mandamentos por tradição humana, pela dureza do coração. Ou seja, haviam muitos mandamentos da lei de Deus para ser seguidos. Jesus resume tudo em 2. Jesus é como um professor muito bom, um professor bacana que resume para o aluno, para que fique mais fácil para o aluno, né? Para que o aluno possa se dar bem. Mas às vezes o aluno mesmo assim ainda tira nota baixa. Jesus resume os mandamentos em 2 para que a gente possa tirar nota boa, mas a gente ainda tira nota baixa. E aí é que está. Para entrar no reino de Deus exige esforço. Por quê? Porque ele veio complicar? Não. Porque nós já temos um reino. Já foi criado um reino para nós. Nós criamos um reino ou criaram um reino para nós e que muitas vezes não se complementa com o reino de Deus ou é muito contraditório ao reino de Deus. Enquanto no reino de Deus ele nos ensina que é para amar até os inimigos, no nosso reino não tem amar inimigos, não tem isso.
Enquanto que no reino de Deus, Jesus nos ensina que é preciso perdoar 70 vezes 7, perdoar sempre. No nosso reino, a gente tem um limite para o perdão, tem um cálculo para o perdão. No reino de Deus não tem cálculo, ou seja, é muito diferente o nosso reino do reino de Deus, do reino que nós criamos, é muito diferente. Nós precisamos então, para entrar no reino de Deus, fazer o esforço de abrir mão do próprio reino. Nós não governamos, não somos nós os deuses e senhores que vai, como foi o pecado original. O pecado original, pela soberba, o homem quis ser igual a Deus ou quis ser Deus de si mesmo e viver sua própria trajetória, suas próprias regras. Quis ser conhecedor do bem e do mal para decidir o que faz, o que não faz, o que é certo, o que é errado, até quem vive e quem morre. O homem quis decidir e quis viver um próprio reino. Para entrar então no reino de Deus hoje é necessário esforço. É necessário até mesmo em muitos momentos um sacrifício de renúncia do próprio reino, das próprias vontades de uma humanidade decaída para poder viver o reino de Deus. E como o próprio Jesus fez um sacrifício para implantar o reino, para instaurar o reino, para trazer a nós o reino, ele fez também um sacrifício. Se o próprio Jesus, para instaurar o reino no nosso meio, fez um sacrifício, claro que ele fez isso para facilitar a nossa vida, mas é necessário também fazer um sacrifício para abrir mão do reino. Para entrar no reino de Deus não é difícil, não é. Nós só não conseguimos, nós só temos dificuldade e precisamos nos esforçar. Por quê? Porque temos o próprio reino que nós criamos. Temos que ter então coragem de esforço, coragem para perseverar, para poder abrir mão do próprio reino. Renunciando, já entramos no reino de Deus. Renunciando o próprio reino, eu sempre costumo dizer, tem uma expressão que a gente usa, vamos buscar a Deus. Na verdade, nós não precisamos buscar a Deus. Deus já se deixou encontrar, como diz o profeta Isaías. Quando nós falamos em buscar a Deus, é uma maneira de expressar, mas na verdade, no fundo, nós devemos deixar aquilo que nos impede de estar com Deus. Abrir mão, renunciar o próprio reino e tantas coisas para poder entrar e estar no reino de Deus. Não há necessidade de buscar, o reino já foi instaurado em nosso meio, está ao alcance, Jesus falou, está próximo de nós. Esse próximo aqui é o próximo de perto, de estar ao meu alcance. Então está ao nosso alcance. Já se deixa encontrar o reino de Deus, Deus já se deixa encontrar. Nós não o buscamos. Para estar nesse reino, para entrar nesse reino, só precisamos renunciar. E aí é que está o caminho estreito, aí é que está o esforço da renúncia. Peçamos então a graça, a força do Espírito Santo para viver o esforço da renúncia, para entrar pela porta estreita, para que nós possamos de fato estar no reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que venha sobre todos nós a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Se quiser também entrar no grupo de WhatsApp para poder receber todos os conteúdos do canal, tem aí no link da descrição.